tarde, nós vamos resolver as 4 últimas questões da lista de exemplos de movimento circular uniforme, né? Então vamos começar com a quarta. Duas polias de raios R1 e R2 estão ligadas entre si por uma correia. Sendo que o raio da primeira é 4 vezes o raio da segunda, é a informação que ele coloca aqui, R1 é 4, R2, e sabendo que a polia de raio R2 efetua 60 rotações por minuto, nós vimos que RPM é a unidade de frequência. Então, a frequência da polia número 2, pelo que ele está falando para a gente, é igual a 60 rotações por minuto, ou seja, a cada 1 minuto ela completa 60 voltas. Determine a frequência da polia de raio R1 e ele também quer em rotações por minuto. Eu fiz um desenho representando a polia 1 e a polia 2. Então, a polia 1 tem raio maior que a polia 2, 4 vezes maior, e essas polias estão presas por uma cinta, né? Se a gente pensar numa bicicleta, por exemplo, onde eu tenho a roda da frente acoplada com a catraca, né? Através de uma corrente dentada, o que a gente sabe, né? Se a bicicleta, por exemplo, está a 20 km por hora, a roda de trás, a roda da frente e a corrente estão todas a 20 km por hora. Então, a gente pode concluir que a velocidade linear da primeira rodinha, da rodinha de raio R1, é igual à velocidade linear da rodinha número 2, quando as rodinhas têm eixos distintos e estão ligadas por cinta, por corrente dentada e assim por diante. Só que nós vimos que V, velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio, né? E a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, a angular é 2π vezes F vezes R. Quando eu substituo V1, eu posso falar que é 2π, frequência 1 vezes raio 1, e a velocidade da polia 2 é 2π, frequência da segunda, raio da segunda. Então, isso fica 2π F1 vezes R1. Isso aqui vai ser igual a 2π vezes a frequência da segunda vezes o raio da segunda, né? 2π está multiplicando de um lado, cancela com 2π que está multiplicando do outro. E daí nós temos a equação que nós deduzimos para vocês. Olha, a frequência da primeira vezes o raio da primeira polia vai ser igual à frequência da segunda vezes o raio da segunda. Essa é a relação importante toda vez que nós temos polias acopladas por correntes ou correias, né? E que não tem um eixo comum. E dessa forma, a gente pode substituir R1 por 4 vezes R2 e a frequência da segunda por 60 RPM, né? Então, nós vamos ter que F1, o raio da primeira polia é 4 vezes o raio da segunda, então, e F2, a gente sabe que é 60 rotações por minuto, vezes R2. E aí fica muito simples resolver o problema, né? R2 está multiplicando, passa dividindo, então R2 dividido por R2 vai dar 0, né? 4 está multiplicando, F1 passa dividindo, então a frequência da primeira polia é 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é igual a 15 rotações por minuto. E olha aquilo que nós discutimos com vocês na videoaula, né? Se a primeira tem um raio 4 vezes maior que a segunda, então a segunda tem que ter uma frequência 4 vezes maior do que a primeira. É o que está acontecendo, né? Então ela tem que girar mais vezes para que ambas tenham a mesma velocidade linear. Então a frequência da primeira é 15 rotações por minuto, né? Vamos passar agora para a segunda questão, para a questão número 2. Ela tem um enunciado um pouquinho diferente, né? Um disco gira num plano horizontal ao redor de um eixo vertical, que passa pelo seu centro. Então, nós temos um disco, né? O disco aqui está girando em torno de um eixo. Esse eixo aqui é um eixo vertical que passa pelo centro do disco. Esse disco efetua 50 rotações por segundo, né? Ou seja, a frequência dele é 50 RPS. No lugar de RPS, nós podemos chamar de Hertz, né? Rotação por segundo é Hertz. O que significa 5 rotações por segundo? Significa que a cada 1 segundo
o meu disco ele completa 5 rotações, ou seja, 5 voltas em torno do eixo. Isso é uma informação importante. E aí ele coloca a seguinte questão para a gente, né? Solta-se uma pedra do repouso de uma altura de 5 metros acima do disco, de tal modo que a pedra caia sobre o disco. Quantas rotações terá efetuado o disco desde o instante em que se solta a pedra até o instante em que ele toca o disco? Considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e despreza a resistência do ar. Bom, se eu estou soltando uma pedra, né, do repouso, então a velocidade inicial dela é 0 e ela está a 5 metros do chão, né, eu posso falar que a altura que ela está, significa o quê? Significa que o tempo que a pedra está caindo é o tempo que o disco está girando. Vamos supor que a pedra leve 2 segundos para cair. Se em 1 segundo ela completa 5 rotações, em 2 segundos ela vai completar 10 rotações. E é isso que ele está pedindo, quantas rotações a pedra vai efetuar. Então, o que eu preciso saber nesse problema? Quanto tempo leva para a pedra descer esses 5 metros, né? Eu sei que esses 5 metros é a distância que a pedra percorreu. E o que eu estou querendo saber aqui é quanto tempo ela levou para percorrer essa distância. Eu poderia falar que ela sai de uma posição inicial 0 e quando ela chega no solo, a posição final da pedra é 5, né? E a gravidade ele considerou que é 10, como é que a gente vai fazer para encontrar o tempo, né? Como a pedra tem um movimento uniformemente variado, cuja aceleração a gente sabe que a aceleração da gravidade, que a gente pode considerar 10 metros por segundo ao quadrado, nós temos a posição inicial, a velocidade inicial e a posição final, a gente pode usar a equação da posição. Então, posição final da pedra, quando ela tocar o chão, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes tempo, mais a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2, né? A posição final da pedra é 5, a posição inicial é 0, a velocidade inicial é 0, então 0 vezes t, a gravidade é 10, 10 dividido por 2 dá 5, então eu vou ter mais 5t ao quadrado, né? 0 vezes t é 0, 0 mais 0 também é igual a 0, então nós vamos ter que 5 é igual a 5t ao quadrado. 5 está multiplicando, passa dividindo, então 5 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. 5 dividido por 5 é igual a 1. Puxa vida, se t ao quadrado é igual a 1, o expoente passa para o outro lado da igualdade na forma de raiz, tempo é igual a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Mas aqui a gente adota só o valor positivo. Então, a pedra gastou 1 segundo para chegar ao solo, né? Enquanto isso, o disco está girando. Se em 1 segundo ele efetua 5 rotações e o tempo que a pedra levou para chegar até o solo, segundo a gente acabou de determinar exatamente 1 segundo, está respondida a pergunta: quantas rotações terá efetuado o disco? Ele terá efetuado exatamente 5 rotações. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Bom, vou para a próxima e última questão, né? Considere que o raio da Terra, no plano do Equador, é igual a 5 vezes 10 ao cubo quilômetros. Então, vamos imaginar o nosso planeta, né? E eu estou observando na linha do Equador, né? Então, ele fala que na linha do Equador, o raio da Terra é conhecido, né? Esse raio... Opa, peraí que o desenho não está ficando bom para vocês enxergarem. Então, aqui no Equador, o raio da Terra é um raio de 6 vezes 10 ao cubo quilômetros. Determine o módulo da velocidade escalar de um ponto do Equador em relação ao referencial com a origem no centro da Terra. Então, se o referencial está aqui, né, a Terra tem o seu movimento de rotação, então a gente sabe que em relação a esse objeto, no centro da Terra fixo, esse objeto vai dar uma volta inteirinha, vai girando em torno da Terra, e depois de 24 horas ele volta para a posição original, né? Se eu tivesse uma fita métrica que pudesse dar essa volta em torno do equador da Terra, ao esticar eu teria o comprimento
desse círculo, né? Ou seja, a distância percorrida nesse movimento circular, que é igual ao comprimento do círculo, que é 2πr, onde o raio da Terra é 6 vezes 10 ao cubo. O tempo para esse objeto percorrer a volta inteira, como eu estou analisando o movimento de rotação da Terra, isso aqui é igual a 24 horas, né? É o período de rotação da Terra. E como é que eu encontro a velocidade linear? É a variação de espaço dividido pela variação de tempo. A variação de espaço é o comprimento percorrido por esse objeto, que nada mais é do que o comprimento desse círculo, que é 2πr, dividido pelo tempo para completar uma volta inteira, que é o período, né? Vou considerar que o π é 3,14, ele não falou para considerar que o π é 3, por isso é que eu estou considerando 3,14. O raio da Terra é 6 vezes 10 ao cubo quilômetros, tudo isso aqui dividido pelo tempo, e esse tempo é 24 horas. Bom, quanto dá essa velocidade, né? Ó, eu sei que 2 vezes 6 é 12, né? Então, a gente vai ter 12 vezes 3,14 vezes 10 ao cubo quilômetros, tudo isso aqui dividido por 24 horas. Se eu simplificar por 12 em cima e 12 embaixo, 12 dividido por 12 dá 1 e 24 dividido por 12 dá 2. Então, essa velocidade é 3,14 vezes 10 ao cubo quilômetros, tudo isso aqui dividido por 2 horas, né? Só estou simplificando. 3,14 dividido por 2, isso aqui fica 1,57 vezes 10 ao cubo quilômetros por hora. Como 10 ao cubo é 1000, essa velocidade é de 1570 km por hora. Olha que interessante, né? Se a gente estiver parado no equador da Terra, a velocidade com que a gente está girando em torno do núcleo é de 1570 km por hora, mais do que um carro de Fórmula 1, né? Mas ele pediu o resultado da velocidade em metros por segundo. E aí a gente não pode esquecer, se eu tenho aqui quilômetro por hora e eu quero passar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. E essa velocidade vai ser igual a 436,11, aqui eu tenho uma dízima, né? 11, 11, 11 ou 1 metros por segundo. Essa é a resposta final, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, que eu no atendimento amanhã. Beijão!